Olá, me chamo Rani Pereira Santos, sou médica oftalmologista, especialista em glaucoma, visão subnormal e reabilitação visual. Sou presidente do Instituto ProReab-EV e membro do Observatório de Neurociências da Unilogos. Estou aqui para ministrar sobre neurite óptica, diagnóstico e tratamento. Então, vamos falar sobre o significado de neurite óptica. Neurite óptica é a inflamação do nervo óptico que impede a transmissão da informação do olho para o cérebro, causando sintomas como a dor ocular, perda parcial ou total da visão em casos mais raros, podendo afetar um olho ou ambos os olhos. Na neurite óptica, a inflamação pode danificar o nervo óptico e a cobertura de proteção que o rodeia, que é a camada de mielina. Isso pode afetar um nervo óptico ou ambos os nervos ópticos ao mesmo tempo. Etiologia. Esta doença, também conhecida como neurite retrobulbar, é mais comum em adultos dos 20 aos 45 anos. É causada principalmente pela esclerose múltipla, mas também pode ser provocada por uma infecção, tumores ou etiologias autoimunes. Outras etiologias. Então, nós temos a neuromielite óptica, também conhecida como NMO, sua sigla, e a doença associada aos anticorpos contra a mielina oligodendrócito, que é a MOGAD, que é a glicoproteína, que afeta a glicoproteína, né? Doenças infecciosas também é uma etiologia comum, não tão rara, né? Mais atípica, que são as encefalites virais, particularmente em crianças, né? Sinusites, meningite, tuberculose, sífilis ou HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Metástase tumoral, afetando o nervo óptico, e doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico e as artrites autoimunes também. Etiologias diversas. Nós temos infecções como a do herpes simples, né? Infecções virais de outras etiologias e determinados distúrbios neurológicos. As principais causas de neurite óptica elas estão associadas a distúrbios neurológicos, principalmente as doenças que afetam a bainha de mielina, que recobre o nervo óptico, como é o caso da esclerose múltipla e da neuromielite óptica. Vale salientar que a esclerose múltipla é a principal causa, né, etiologia de neurite óptica. Sintomas, né? Então, a principal sintoma é a dor ocular, que surge de repente. Essa dor, ela piora com o movimento ocular, né? E existe também a perda da capacidade de distinguir cores, principalmente verde e vermelho, e principalmente o vermelho. Né? Mancha no centro da visão, que pode ser escura, muito clara, turva ou cintilante. Existem casos também de visão de flashes, principalmente com o olho fechado. A piora da percepção visual de forma discreta, em um ou nos dois olhos, em ambos os olhos, né? Essa perda, ela geralmente, na típica, na neurite óptica típica, ela vai até 20/50, 20/60 de baixa visão. Todavia, nas neurites atípicas, é pior que 20/100. Os fatores importantes na investigação clínica, vale ressaltar que a neurite óptica ela também pode afetar a função da pupila, né? Promovendo o que a gente chama de defeito pupilar aferente, que a pupila aumenta, ela dilata, ao invés de diminuir, ao invés de ficar contraída na presença de luz forte, né? E dependendo da gravidade da neurite, também pode-se observar um inchaço no nervo óptico, que é o edema de papila, né? Então, isso é ocasionado exatamente por essa dilatação da bainha do nervo óptico, né, que é visto aqui na ressonância, e na imagem do lado direito, a gente tem uma papila óptica com edema, bordos que não são nítidos, né, e toda uma região de inflamação, né, peripapilar. Avaliação clínica e ressonância magnética, né, que são... A neurite óptica ela tem um diagnóstico predominantemente clínico, na clínica oftalmológica, mas é necessário se fazer exames de imagem. A ressonância magnética é um exame importante, sendo que em 2/3 da doença não há alterações nesse exame, né? Então, suspeita-se de neurite óptica em pacientes com dor característica e perda da visão, particularmente se forem pacientes jovens, né?
O exame de neuroimagem, preferivelmente a ressonância magnética cerebral de órbitas contrastada com gadolínio, ela pode mostrar alargamento e aumento da espessura do nervo óptico, né? A ressonância magnética, ela também pode ajudar a diagnosticar a esclerose múltipla, né? Esclerose múltipla, a gente ressalta que é a principal etiologia da neurite óptica, né? Então, a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína, mielina, oligodendrócito, a MOGAD, e a neuromielite óptica também. Então, essas três etiologias, elas são, a ressonância magnética ajuda a visualizar as lesões que são características delas. Em geral, há aumento mais extenso dos nervos ópticos na neuromielite óptica e na MOGAD, que é a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína, mielina, oligodendrócito, que é uma autoimune, né? A ressonância magnética com sequências FLAIR, né, que é um tipo de ressonância específico, ela mostra lesões típicas de desmielinização em uma região periventricular, quando a neurite óptica ela está associada à esclerose múltipla. Né? Aos testes oftalmológicos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames na área de oftalmologia, na clínica oftalmológica, que podem estar sendo afetados, né? Mostrando alterações que são patognomônicas na neurite óptica. Fora o exame da biomicroscopia, que a gente já falou, que mostra o defeito pupilar aferente, e o exame de fundo de olho, onde você pode perceber edema de papila. Nós temos os testes de campo visual, onde você observa escotoma pequeno, central ou paracentral, e até cegueira legal, até uma contração total de campo. Então, a gente, no lado direito, a gente tem embaixo algumas alterações cerebrais na imagem, né? E acima, a figura B, a gente tem um escotoma central, que não é muito grande, né? Mas é um escotoma absoluto na área central da visão, né? O teste da tomografia de coerência óptica, o OCT, ele também pode detectar danos na camada de fibras do nervo óptico, né? E o potencial visual evocado por padrão reverso, né, um teste eletrofisiológico, onde você também pode encontrar respostas anormais, com latências aumentadas, principalmente nas primeiras ondas em P100. Né? Uma medição da pressão intraocular para descartar glaucoma ou hipertensão ocular é importante, né? Porque é um diagnóstico diferencial dos glaucomas secundários também, né? Então, vale ressaltar esse exame como importante. Características clínicas importantes, né? Que a gente quer ressaltar aqui. O nervo óptico ele é o responsável por captar informações luminosas vindas da retina, por meio de estruturas conhecidas como cones e bastonetes. Essas informações, elas são transmitidas ao cérebro para a formação das imagens, né? Então, o nervo normal, ele leva essa informação através do trato óptico para o cérebro. Se houver alterações, essas informações não são transmitidas da mesma forma. Então, a imagem, ela vai estar alterada. Ao redor do nervo óptico, auxiliando nesse processo, está a bainha de mielina. Em casos de neurite óptica, essa bainha de mielina ela é danificada pelo próprio sistema de defesa do corpo, num processo conhecido como desmielinização, que é muito comum na esclerose múltipla. Tipos de neurites ópticas. Então, nós temos a neurite óptica retrobulbar, que é o tipo mais comum, né? Onde a inflamação ocorre na parte posterior do nervo óptico e está associada à esclerose múltipla. Os sintomas incluem a dor ocular, a perda de visão e a dificuldade em distinguir cores, principalmente o verde e o vermelho. O tratamento pode envolver o uso de corticoides injetáveis e via oral. Nós temos a neurite óptica papilitis, né? Também conhecida como neurite óptica frontal. A inflamação afeta o disco óptico na parte anterior do olho e pode ser causada por esclerose múltipla. Os sintomas incluem dor ocular, perda de visão e alterações na capacidade de distinguir cores. A perineurite é uma inflamação da bainha do nervo óptico, não afetando diretamente o nervo óptico em si, mas o seu revestimento. Os sintomas podem ser semelhantes aos outros tipos, mas a inflamação ocorre em uma área diferente, né? Tratamento. Nós temos que referenciar o uso de corticoides.
né, que é uma opção, e especialmente quando há suspeita de esclerose múltipla ou neuromielite óptica. Então, o corticoide é uma opção bem importante. O tratamento com o corticoide, como é feito, né? Com a metilprednisolona, 1 grama intravenosa, uma vez ao dia, em infusão lenta por 3 a 5 dias, seguidos de prednisona, 1 mg quilo peso, via oral, uma vez ao dia, com desmame a cada 5, 7 dias. Né? Então, vale ressaltar que corticoides em altas doses, nas fases iniciais, podem melhorar os desfechos nas causas atípicas de neurite óptica, como a neuromielite óptica NMO, ou a doença associada aos anticorpos contra a glicoproteína mielina ou ligodendrócito, que é a MOGAD. Os resultados finais da visão não são diferentes daqueles com observação isolada para esclerose múltipla e neurite óptica idiopática. A troca plasmática, ou plasmaférese, né? Costuma ser utilizada durante as crises de neuromielite óptica e, às vezes, é utilizada na neurite óptica grave, decorrente de outras causas, se a neurite óptica não ceder após altas doses de corticoides intravenosos. Então, seria uma segunda opção quando as altas doses de corticoides intravenosos, a metilprednisolona, 1 grama ao dia, não fizer o efeito desejado. A observação que fazemos aqui é que o tratamento apenas com baixa dose de prednisona via oral, ele não mostra resultados de melhora da acuidade visual. E ele pode aumentar o risco de recidivas. A gente pega muito isso no consultório, né, porque a gente trabalha com baixa visão. Então, a gente pega pacientes com recidiva em uso de corticoide oral de baixa dosagem. E vale salientar que é importante o acompanhamento desses pacientes com todos os exames, né, para a doença subjacente, para exatamente evitar esse risco de recidiva também. Reabilitação visual. Ressaltamos que a reabilitação visual, com os auxílios ópticos para visão subnormal e cegueira, né, auxílios e recursos ópticos, né, para a funcionalidade da visão, melhora da percepção visual, amplificação de imagem, eles devem ser utilizados na remissão da doença apenas, ou seja, a doença em atividade deve ser feito o tratamento clínico. Doença entrou em remissão, né, para você melhorar essa visão perdida, né, essa sequela que a neurite óptica porventura tenha deixado no paciente. Então, o que temos dentro da reabilitação visual? Lupas, dispositivos de impressão grande, relógios falantes. Temos lentes prismáticas, que promovem a expansão de campo visual, deslocamento de imagem, e também atuam nas diplopias, né, que é muito comum ficar essa sequela de diplopia em alguns pacientes. E as lentes prismáticas tratam isso. Lentes filtrantes, a gente utiliza para melhora da sensibilidade ao contraste e visão de cores, que também é afetado nestes casos. Dispositivos eletrônicos e aplicativos de aumento de telas, né? Em casos que deixam uma baixa visão mais acentuada, esses dispositivos e aplicativos, eles melhoram a acessibilidade do paciente, a leitura, né? Determinadas situações que eles precisam para ter uma vida diária mais prática, né, para poder ter a sua funcionalidade de uma forma mais viável. E a melhora da mobilidade com o uso de bengalas para os casos de cegueira, né, onde houve aí uma perda avançada da visão, né, e o paciente tem problema de mobilidade. Prognóstico, né? Ressaltamos que ele depende da doença subjacente. Então, a maioria dos episódios de neurite óptica típica melhora espontaneamente com recuperação significativa da visão em 2 a 3 meses. A taxa de recorrência nos pacientes com neurite óptica é variável e depende da etiologia. O diagnóstico, como eu ressaltei já, é clínico. A ressonância, ela está normal em 2/3 dos pacientes, né? Então, pacientes com uma doença subjacente, como NMO ou MOGAD, né, têm taxas muito altas de recorrência no olho ipsilateral ou contralateral. A recuperação da visão pode ser pior, especialmente na NMO, que é a anemia óptica. Então, um acompanhamento mais próximo do médico, tanto do oftalmologista como do neurologista. Esse acompanhamento tem que ser a cada 15 dias, a cada 30 dias, até que realmente a remissão sem recidiva. Nossas referências bibliográficas,
e os agradecimentos, né? Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, né? Coloco aqui um versículo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento, Provérbios 9:10. Agradeço também ao meu amigo Paulo Davi, né, que é um professor na Unifesp e colaborador do Instituto ProReABV e que nos auxiliou a montar essa aula. E a Unilogos, né? A Unilogos, ela tem sido uma colaboradora importante do Instituto ProReABV, né? E nós agradecemos bastante a ela por tudo. Não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo, amiga. Eu não consigo no final fechar. Vamos concluir a gravação.